Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no mesmo texto que nós lemos no início do culto. Eu apenas vou escolher alguns versos daquele texto para nós meditarmos na palavra de Deus. Nós vamos ler ainda no capítulo 15 do Evangelho de João, só que agora apenas o verso 13, 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 15, versos 13, 14 e 15. É o texto que dá tema à nossa mensagem desta noite, à nossa meditação desta noite. João capítulo 15, a partir do 13 até o 15, diz assim: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém? Essas são palavras de Jesus, nos seus últimos momentos, nas últimas interações com os seus discípulos. Ele deixou muitas palavras de conforto, muitas palavras de confiança, muitas palavras de advertência, muitas palavras de consolo, e uma delas foi essa, que tudo que ele havia recebido do Pai, ele havia feito conhecido dos seus discípulos, e tudo aquilo que ele podia fazer pelos seus discípulos, ele faria. E esta é uma relação de amizade, essa é uma relação de amigos, tanto que ele faz a observação: olha, eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor está fazendo, mas eu chamo vocês de amigos. Então o tema da nossa mensagem nesta noite é um amigo especial. E nós sabemos que a qualidade das relações que nós cultivamos é muito importante, porque ela pode afetar profundamente as nossas vidas. Existe um ditado, que diz assim: me diga com quem você anda e eu direi quem tu és. E essa é uma verdade, porque as amizades, elas acabam influenciando a nossa vida, a nossa caminhada. Portanto, nós precisamos, é muito importante nós sabermos escolher e principalmente valorizar os verdadeiros amigos. Um amigo verdadeiro, ele é uma bênção nas nossas vidas. Eu acho que todos aqui já tiveram a experiência dos dois lados, de imaginar que alguém fosse amigo e na verdade não era, e descobrir um tesouro precioso numa amizade verdadeira, num amigo verdadeiro, numa pessoa que realmente se coloca ao seu lado para te ajudar, para te socorrer, para te apoiar, em condições que muitas vezes você se sente só. O sábio Salomão, ele faz um texto dele, uma frase dele que diz que há amigos que são mais chegados do que um irmão. Isso está lá em Provérbios 18. Isso significa que uma amizade verdadeira, uma amizade realmente construída, solidificada, ela pode transpor os laços familiares. Ou seja, alguém pode ser mais próximo, desenvolver mais confiança, ter mais relacionamento, mais profundidade no seu relacionamento com alguém que não seja um seu laço de sangue. É o que Salomão diz. E nós vamos encontrar muitos exemplos de amizades na palavra de Deus, como por exemplo, Davi, e o seu grande amigo Jonathan, eram relacionamentos que não foi numa situação, não foi uma coisa corriqueira, mas era realmente algo que foi se desenvolvendo e se mostrou muito sólido ao longo da sua vida. Então, os amigos de verdade, as amizades verdadeiras, elas se caracterizam por algumas marcas. Primeiro, pela lealdade. Você nunca vai chamar de amigo alguém que não é leal. A segunda marca, a confiança. Você só vai chamar de amigo aquele em quem você confia absolutamente. Como eu disse, aquele que te dá apoio incondicional. E o apoio incondicional aqui não significa concordar 100% com você, mas em qualquer que seja a sua situação, ele vai estar do seu lado. Ainda que seja para discordar, este é o verdadeiro amigo. E também uma amizade verdadeira, ela se caracteriza porque ela independe das circunstâncias. Nós vivemos num mundo tão contaminado, num mundo tão decepcionante, num mundo tão triste, cheio de pecado, de corrupção, de engano, de tristezas, que imagine uma pessoa vivendo num lugar
que eu poderia resumir o mundo como um lugar infeliz, sem um verdadeiro amigo. Ele seria a pessoa mais infeliz. Infeliz é alguém que vive neste mundo, triste, de pecado, de engano, de miséria, sem ter um amigo. Sem ter um amigo que possa ajudá-lo nas suas dificuldades. Sem ter um amigo que possa animá-lo nas suas fraquezas. Eu diria que um amigo é como um raio de sol que brilha numa madrugada longa e fria. Sabe aquela madrugada que você não consegue dormir, aquela noite longa e de repente quando sai o sol, há uma nova esperança. O amigo, ele tem essa capacidade de nos ajudar, de nos trazer um novo vigor, uma nova esperança diante de muitas circunstâncias. Mas a frase que eu acho que mais pode descrever uma boa amizade, um bom amigo é: uma amizade verdadeira reduz os nossos problemas pela metade e multiplica por 2 as nossas alegrias. Eu acho que essa é a melhor equação para definir uma boa amizade e um bom amigo. Se você tem um problema, você não vai carregar sozinho, você vai dividir com esse amigo. E se você tem uma alegria, essa alegria vai ser dobrada, porque você compartilhará esta alegria com alguém que você considera amigo. Que legal, pastor, toda essa descrição, toda essa introdução, mas é raro encontrar amigos assim. É raro ter pessoas que tenham essa disposição. Como eu disse, às vezes nós nos enganamos com algumas pessoas que pensamos que são nossos amigos. Há muitos que no momento de alegria, no momento do sol brilhante, no momento das comemorações, eles vão comer, vão beber e vão rir conosco. Mas essas pessoas não estarão conosco, muitas delas não permanecerão ao seu lado nos momentos sombrios, de dificuldades, de lutas. Poucos amarão você quando você estiver pobre, desamparado e doente principalmente. E menos ainda, menos pessoas, poucas pessoas estarão com você e preocupados em cuidar, em ajudar a sua alma. Então, é por isso que nós precisamos valorizar um amigo que quer ser amigo de todos nós. Nós acabamos de cantar um hino que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar com Ele na luz, ter comunhão, ter direção, ter segurança. E eu quero falar um pouco para você desse amigo. Jesus quer ser nosso amigo. Jesus quer ser seu amigo. E não é um amigo de verão. Eu estava meditando nessa palavra aqui e lembrei, nós fizemos uma viagem recentemente, uns 2 anos atrás, para a Bahia, e a Sofia conheceu alguns amigos lá. E na hora de ir embora foi uma choradeira, tanto dela quanto dos amigos, porque ia se separar, são meus amigos, e eu não vou ver mais eles, e como é que eu vou fazer? Mas foi uma amizade de um tempo de férias, nunca mais ela teve contato com eles. Então, não é desta amizade que eu estou falando. Embora na emoção da separação, da despedida, parecia ser algo tão promissor, algo tão verdadeiro, mas não era. O amigo Jesus, ele nos oferece um relacionamento, e eu quero falar um pouco para você de algumas marcas que amigos devem ter e que Jesus seguramente tem. Algumas características, e a primeira é amar. Um amigo é aquele que ama, um amigo é aquele que ajuda, um amigo é aquele que socorre, aquele que está presente. E por sermos pecadores, o ser humano é a criatura mais carente de todos aqueles, de toda a espécie. Por quê? Porque nós reconhecemos o nosso pecado. O pecado repousa sobre nós. Dá licença. Depois do culto eu vou jogar o paletó. O pecado, ele traz marcas que a pobreza, que a fome, que o frio, que o desamparo, que as doenças, que são experiências difíceis para o ser humano, mas elas não são comparadas com a sensação, não são comparadas com o vazio que o pecado causa no coração do ser humano. E todos nós sabemos, no momento, no ato, na prática do pecado, parece que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas depois que o pecado é consumado, a Bíblia diz que ele gera morte, ele não gera mais alegria, ele não gera mais prazer. O pecador não sente satisfação, pelo contrário, ele sente vergonha. E este vazio interior, e isto é próprio do ser humano. Então, como seres humanos pecadores, precisamos de perdão. E sabe que
nós somos incapazes de encontrar ou de produzir esse perdão. E é justamente aí que aparece um amigo chamado Jesus. Ele sabendo dessa nossa carência, ele sabendo dessa nossa necessidade, ele sabendo desta doença mortal que é o pecado, ele se coloca ao nosso lado. Mais do que se colocar ao nosso lado, a palavra de Deus diz que ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E todos nós somos pecadores. Aqueles que estão em Cristo hoje, eles são novas criaturas, mas eles são novas criaturas porque deixaram o pecado, porque conheceram Jesus, porque passaram a andar com Cristo e eles então experimentaram esta novidade de vida. Então todos os pecadores necessitam de perdão que eles não têm, eles são incapazes de produzir por si mesmos. Então Jesus é este. E aí, como eu disse, todos são pecadores. Desde o rei que se assenta no trono, até um indigente que está largado na calçada, na rua, nos bares, até um lunático que está lá no hospício, que você pode pensar que ele não tem capacidade, não tem raciocínio. A Bíblia encerra todos debaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E é justamente esta necessidade que Jesus, como amigo, vem suprir nas nossas necessidades, nas nossas vidas. Aceitando ou não, querendo ou não, reconhecendo ou não, nós estamos morrendo a cada dia. Todo ser humano nasce e a partir daí ele começa a morrer. Mas Jesus entregou-se naquela cruz para resolver essa questão. O medo da morte, o vazio da alma, a cura espiritual, a cura realmente da saúde que nós precisamos, que é muito maior do que a saúde do corpo físico, mas a cura da alma é o que Jesus veio fazer. Através da sua morte, ele veio para nos libertar desta angústia chamada pecado, da consequência deste pecado e para nos garantir a vida eterna. Foi para isso que ele veio do céu. Por isso nós podemos dizer que Jesus é um amigo que nos ama e é verdadeiramente alguém que nos ajuda. Sem Jesus, nenhum dos homens. Hoje está muito na moda, né, os filmes de super-heróis. A cada semana, a cada mês aparece um novo. E aí quando não tem novo, eles pegam um velho e cria ele de novo, tira o escudo, põe uma capa, muda a máscara, muda o nome, mas os super-heróis estão sempre em voga. Nem o homem mais rico, nem o homem mais poderoso, nem o homem mais culto, nada neste mundo seria capaz de resolver essa questão, a questão do pecado, a questão da angústia, a questão do vazio. Mas em Cristo Jesus, todos aqueles que crerem, nós, eu falo por mim, eu creio que você que está aqui essa noite que conhece Jesus também, se não tivéssemos Jesus como amigo, estaríamos perdidos por toda a eternidade. E assim são todos os super-homens, os super-heróis, os super-ricos, os superdotados, independentemente das posses, das capacidades, dos relacionamentos, das influências, eles estão perdidos sem Jesus. Busque na história do mundo e você descobrirá ou admitirá que nunca houve alguém tão disposto a amar o ser humano como Jesus. Esta é a marca de um amigo, alguém que ama, alguém que ajuda. Uma segunda marca que eu vejo na amizade muito importante é alguém que age por nós. Um amigo, ele não pode ser passivo. Um amigo, ele não pode ficar de longe vendo você ir para o abismo, vendo você cometer um erro, vendo você desperdiçar a sua saúde, vendo você desperdiçar os seus recursos, sem ir lá e falar com você. Um amigo age. Então, o que importa verdadeiramente no amigo, não é apenas o que ele diz, o que ele sente ou o que ele deseja, mas o que ele faz. O que o amigo faz é muito importante. E as ações de Jesus como amigo da nossa alma são a grande prova de que ele tem um cuidado especial e, como eu disse, um amor incondicional por nós. Ninguém jamais realizou atos de bondade, e mais do que bondade, de autonegação, do que Jesus realizou para nós ou em nosso favor. Ele não nos amou somente em palavras. Eu acho que eu disse aqui, né, às vezes a gente pensa que alguém é amigo, mas descobre com o passar do tempo que não era. É esse tipo de amigo. Aquele amigo só de palavras. Jesus não. Jesus nos amou não apenas em palavra, mas em ação. Os atos de Jesus para conosco, e aí eu posso falar no aspecto universal, indo para aquela cruz no nosso lugar, para morrer a nossa morte, para receber a maldição que estava sobre nós, é um ato incondicional, de amor incondicional, incomparável,
que nós podemos ver em Jesus, alguém que age. Se você pensar que o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, ele se torna frágil, se torna pequeno como um bebê. Ele experimentou todas as nossas fraquezas e todos os nossos pecados. A Bíblia diz, as nossas enfermidades, exceto os nossos pecados. Jesus, repetindo, ele enfrentou, ele experimentou todas as nossas fraquezas e todas as nossas enfermidades, exceto o pecado. Não que ele não tenha sido tentado, mas ele não caiu, ele não pecou. Então, sendo rico, diz a palavra de Deus, ele se fez pobre por amor de nós, por amor de vós. É o que Paulo fala aos Coríntios. Para que pela sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Olha que ato. Você conhece alguém que seria capaz de abrir mão da sua riqueza, do seu poder, das suas posses, para beneficiar outro e ser morto? Olha, você está condenado, está aqui as minhas posses, você paga a sua fiança, você está livre, eu vou morrer no seu lugar, vou perder tudo, vou abrir mão de tudo e vou morrer no seu lugar. Ninguém faria isso. Mas Jesus fez, e mais do que isso. Se nós olharmos para a história bíblica, Jesus viveu 33 anos neste mundo. Você consegue ver algum momento em que Jesus não esteja afligido por este mundo? Ele teve momentos de paz, ele teve momentos de comunhão, ele teve momento com os seus discípulos, sim, ele teve momento na casa de amigos, como na casa de Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Jesus era amigo dele, Jesus passava lá alguns dias, em alguns momentos, mas ao longo de toda essa história, Jesus sofreu desprezo, rejeição, os homens perseguiam Jesus, os homens duvidavam de Jesus. Vocês lembram que a semana passada, eu preguei aqui, quando Jesus desce do monte com 2 dos seus discípulos, os escribas estavam lá discutindo com eles, que era uma classe religiosa que perseguia Jesus, era uma classe religiosa que não aceitava Jesus, era uma classe religiosa que contradizia os ensinos de Jesus. Então Jesus sofreu durante todo o seu ministério, sem imaginar que ele era Deus, vivendo no mundo pecador, vivendo com pessoas pecadoras, vivendo com pessoas que não entendiam, não aceitavam sua mensagem. Pelo contrário, alguns, além de rejeitar, ainda perseguia ele por isso. Você imagine que ele, sendo rei dos reis, ele mesmo disse que ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Ele, embora sendo Senhor dos senhores, a Bíblia diz que ele padeceu cansaço, padeceu sede, padeceu fome. Então foi por nós que ele sofreu tudo isso. E além disso, a vergonhosa e dolorosa morte na cruz, que nenhum homem suportaria, nenhum homem desejaria, mas Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz. Embora fosse inocente, ele se permitiu ser condenado no nosso lugar. E eu pergunto para você, ele era obrigado a fazer isso? Óbvio que não. Ele não tinha necessidade de fazer isso, mas ele escolheu voluntariamente sofrer no meu lugar e no seu lugar. E quem faz isso, senão um amigo que realmente ama, um amigo que realmente se importa? Ele fez isso voluntariamente, porque ele é verdadeiramente um amigo confiável. Ele sabia que só através do seu sacrifício é que a humanidade, é que os homens, é que os pecadores, é que os injustos poderiam ser vistos novamente ou aceitos novamente diante de um Deus que é santo. O homem encerrado no pecado está afastado de Deus. E através de Jesus Cristo, ele é religado a Deus. Ele volta a ter comunhão com Deus. E é isso que Pedro fala na sua carta. Ele diz que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para poder nos conduzir a Deus. É isso que ele fez. Paulo também diz que aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, sem o sacrifício de Jesus, sem a ajuda de Jesus, sem a intervenção de Jesus, ninguém teria salvação, ninguém teria alternativa ou escolha, senão a perdição eterna. Então eu diria para você que uma amizade como essa, alguém que dá sua vida pelos seus amigos, ela ultrapassa o entendimento humano. As pessoas, a nossa mente não consegue captar, a nossa mente não consegue entender que tal amor é esse, que tal comunhão, aproximação é essa, que só Jesus pode dar. A gente até, aliás é bíblico, né? Até encontra pessoas que, por alguém que ele ama
e de quem é amado, pode ser que ele morra. Pode ser que uma mãe se proponha a morrer por um filho. Pode ser que um pai se proponha a morrer por um filho. Mas alguém que se propõe a morrer pelos seus inimigos, por aqueles que o odeiam, é só Jesus que pode fazer. Jesus foi esta pessoa, foi Ele quem fez isto por nós. Porque a palavra de Deus diz que o seu amor é provado quando Ele morre por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não morreu quando nós éramos amigos dele, nós nos tornamos amigos dele na sua morte. Ele, quando morreu, morreu por inimigos. E por isso é que nós somos gratos a Deus e gratos a Jesus pela sua misericórdia. E novamente, se nós procurarmos por todo o mundo, por todas as tribos da humanidade, por todas as nações do mundo, em lugar nenhum você vai encontrar uma ação como essa. Em lugar nenhum você vai encontrar alguém que deu uma prova tão forte, tão cara, da sua amizade, da sua lealdade. Ninguém jamais pagou um preço tão alto para ter um amigo. Ninguém jamais fez tanto bem pelos outros, sem esperar nada em troca. Portanto, jamais houve alguém que agiu como Jesus agiu, como um amigo. Terceiro lugar, Jesus é um amigo poderoso. Todos nós queremos ter amigos poderosos, né? Se você tem um amigo político, não precisa contar, mas esses são os mais procurados, né? Eu preciso ter um amigo na política, porque ele vai resolver os meus problemas. Porque quando eu estiver encrencado, eu vou lá e eu converso com ele. Eu não estou falando deste poder, porque poucas pessoas neste mundo têm o poder, aliás, ninguém tem poder para a verdadeira necessidade do primeiro item que eu falei. Se a nossa necessidade é perdão, é amor, ninguém tem poder para amar e para perdoar, senão Jesus. Então, muitos, até ao olhar uma necessidade alheia, uma dor alheia, ele tem vontade de fazer o bem, mas ele não tem poder para exterminar todo o mal, toda a dor. Talvez até um amigo seu aliviaria a sua dor, se ele pudesse, mas ele não pode. Ele pode no máximo chorar com você, um amigo pode no máximo chorar comigo, quando eu estiver passando por uma dificuldade, mas remover a sua dor, ele não pode, ele é incapaz. Então, por maior que seja a amizade de um ser humano, ela não pode ser comparada com a amizade oferecida por Jesus Cristo. Eu diria que a amizade do homem é fraca, mas a amizade de Jesus é muito forte. Ninguém pode fazer tanto por nós quanto Jesus fez, eu acabei de dizer. Os amigos podem fazer algo pelo seu corpo. Você pode socorrer alguém fisicamente, você pode dar apoio moral para alguém por algum tempo. Mas Jesus, além do corpo, ele favorece a nossa alma. Lembra que eu falei no início? Às vezes nos momentos de alegria, os amigos estão por lá. Mas nos momentos de tristeza, alguém que cuida da sua alma, são poucos. E Jesus é aquele que ele cuida tanto que ele se entregou para que as nossas almas fossem resgatadas. Os bons amigos, eles podem fazer muito por você no presente. Mas Jesus é o amigo que pode fazer por você na eternidade. Na eternidade você não terá amigos. Na eternidade não haverá pessoas influentes para ajudar você. Então Jesus é esta pessoa. Jesus é este amigo. A Bíblia diz que ele é capaz de perdoar e salvar o maior, o pior dos pecadores. A Bíblia diz que ele pode libertar a mais culpada consciência dos seus pecados, das suas culpas, dos seus fardos. A Bíblia diz que ele pode lavar as almas mais vis e manchadas pelo pecado. A Bíblia diz que só ele pode conceder paz, esperança, perdão e reconciliação com Deus. Veja como é importante nós termos Jesus como amigo. Paz, perdão e reconciliação com Deus. Nada neste mundo pode senão Jesus Cristo. Ele é capaz de converter o coração mais duro. Jesus é capaz de fazer nova todas as coisas. Nós vimos o testemunho agora deste casal. Jesus pode fazer você amar aquilo que você odiou um dia, e Jesus pode fazer você odiar aquilo que você amou um dia, porque ele é um bom amigo. Ele sabe aquilo que faz bem e ele sabe aquilo que não faz bem para nós. E ele nos dá graça para vencer a nós mesmos, para vencer o mundo, para vencer o diabo. Ele está ao nosso lado, ele disse que estaria conosco. Ele garante paz no meio da pobreza, ele garante alegria no meio da tristeza, ele garante paciência no meio da provação. É maravilhoso você poder descansar
nos braços de um Deus, nos braços de um amigo, nos braços de alguém que cuida dos mínimos detalhes da sua vida. De alguém que você sabe que nada passa desapercebido aos seus olhos e aos seus cuidados. E às vezes você pensa, agora não tem mais jeito. Agora eu não tenho mais o que fazer. Agora não tem mais solução. De repente aparece o amigo. E este amigo Jesus pode socorrer-nos, pode nos dar uma solução que nós imaginávamos inexistente. Então precisamos reconhecer, jamais houve um amigo que seja tão poderoso quanto Jesus. Você pode ter amigos aqui que possam te oferecer dinheiro, oportunidades, alegrias, um médico que possa te dar saúde. Você pode resolver uma série de problemas neste mundo através de amigos. Mas o problema da eternidade, só Jesus pode resolver por nós. Ninguém pode resolver o problema da nossa alma, senão Jesus. Jesus também é um amigo que ama. O amor é a essência de uma verdadeira amizade. Sem amor não existe uma amizade verdadeira. Portanto, dinheiro, conselhos ou qualquer outro tipo de ajuda que seja oferecido sem amor, ele não tem sentido, não faz sentido. Então, que tipo de amor é esse que só Jesus tem, que só Jesus pode oferecer? Eu já disse, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que esse é um amor que excede o entendimento. É um amor que ultrapassa a nossa razão, a nossa capacidade, o nosso entendimento. E por que ele é um amor que excede o entendimento humano? Porque, como eu disse, nós amamos quem nos ama. Nós amamos quem pode recompensar o nosso amor. Nós nos esforçamos, nós ajudamos quem é recíproco a respeito dessas coisas. Mas Jesus não. Jesus não rejeita ninguém que vem a Ele. Não importa quão indigno essa pessoa possa ser. Não importa o quão longe, o quão distante, o quão doente, o quão contaminado, o quão mal seja este coração, seja esta pessoa. Ele não rejeita ninguém que vem a Ele. Não importa, repito, o quão indigno essa pessoa possa ser. Por que esse amor é um amor diferente? É um amor que o mundo não entende. Porque é um amor de piedade sem limites. Jesus abraça aqueles desqualificados do mundo. Aqueles que nem o mundo aceita, aqueles que o mundo rejeita, Jesus abraça. Jesus aceita, Jesus não rejeita. Para Ele não há ninguém que seja extremamente mal. Para Ele não há ninguém que passou dos limites. Para Ele não há ninguém que seja inalcançável. É por isso que o amor de Jesus é um amor incomparável. Ele está disposto a curar, Ele está disposto a restaurar e ser amigo de qualquer pecador. Outra coisa que faz o amor de Jesus ser um amor incomparável é porque Jesus é solidário com as nossas dores. Quando eu disse que Jesus experimentou as nossas enfermidades, as nossas dores, ele se tornou um ser humano, ele se revestiu de carne, ou se vestiu de carne, de ossos como nós, para se tornar um ser humano, para experimentar as nossas dores, as nossas aflições. Isso faz dele profundamente solidário às nossas necessidades. Não pense que o seu choro, a sua dor, a sua angústia é algo isolado, que Deus não conhece, que Deus não sabe. Pelo contrário, eu acho que o Max Lucado disse isso num dos seus livros, que quando nós sofremos, Deus sofre também. E a gente acha que não. Não, Deus está num lugar muito distante, Deus nem sabe o que eu estou sofrendo. Sim, Deus sabe do seu sofrimento e Deus sofre juntamente com você. É por isso que este amor é um amor incomparável, um amor inatingível pela mente humana. Como eu disse, nós podemos amar quando encontramos algum motivo para amar. Jesus não. Jesus ama aqueles que não podem e às vezes nem quer retribuir o seu amor. Jesus é o grande amigo dos pecadores justamente por isso. Porque Ele extrai os motivos da sua própria compaixão. E a sua compaixão, as suas misericórdias não têm fim. Portanto, nunca houve um amigo que amasse tão verdadeiramente como Jesus nos ama. Uma outra coisa que nós apreciamos num amigo é que ele seja sábio. É que ele seja apto para nos ajudar, para nos dar conselhos, para nos orientar nas nossas dificuldades. Então, mas a amizade de um homem, ela é uma amizade insensata e cega, porque ela é uma amizade limitada. A de Jesus não. Jesus, como eu disse, pela sua experiência, pela sua divindade, Ele está preparado
ele é capaz de resolver qualquer situação. Jesus é o tipo do amigo que ele quer sempre o nosso bem e não o nosso mal. O conceito de amigo humano é como eu disse, ele é amigo até se tornar inimigo. Ele é amigo até te trair, ele é amigo até falhar com você, ele é amigo até te deixar na mão. Então é por isso que é muito difícil nós termos verdadeiros amigos neste mundo. Às vezes não é nem uma falha proposital, às vezes não é nem uma traição, mas uma falha, um lapso, porque nós somos humanos, podemos esquecer, podemos falhar, e isso vai ferir, isso vai fragilizar a relação, vai fragilizar essa relação de amizade de alguém que a gente verdadeiramente reconhece como amigo e ele falha conosco. Mas Jesus, ele sempre nos dá o que nós precisamos, inclusive a repreensão, inclusive um não. E é difícil quando um amigo nos diz não. É difícil quando o amigo diz você está errado. Mas se ele realmente é um amigo e você está errado, é a melhor coisa que ele pode oferecer para você, uma repreensão, um não e um conselho para você rever as suas decisões e os seus caminhos. Ele não nega nada que seja verdadeiramente bom para nós. Mas Jesus também não é aquele amigo que passa a mão na cabeça. Às vezes nós queremos amigos que concordem conosco sempre, que sempre acham que nós estamos certos, que sempre embarca conosco nas nossas decisões e às vezes até nas nossas más escolhas. Jesus não é esse tipo de amigo. Ele vai estar conosco e ele vai corrigir a rota, e ele não vai passar a mão na nossa cabeça, e ele vai nos dar aquilo que é bom, e ele vai tirar aquilo que é ruim, e ele vai nos exortar quando nós precisamos, porque ele é um amigo verdadeiro. E é por isso que ele diz que para ser amigo dele, nós precisamos suportar algumas coisas. Para ser amigo de Jesus, nós precisamos experimentá-lo, e precisamos ter uma confiança tal que quando ele diz assim, se você quer ser meu amigo, ou se você quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e depois você me siga. Veja que não é um desafio simples. Se você quer seguir Jesus, se você quer ser um amigo de Jesus, você precisa ouvi-lo. Você precisa ter coragem, você precisa abrir mão de algum conforto e às vezes de algumas coisas que fragilizam a sua fé. Então, ele nos chama a combater o bom combate. Muitas vezes nós não entendemos, né? O povo de Deus não entende e querem rejeitar algumas direções, alguns conselhos, algumas orientações de Jesus. Mas se Jesus tem pedido alguma coisa de você, se Jesus tem exigido alguma coisa de você, obedeça, faça, tenha certeza que o melhor que você tem a fazer é seguir os passos do seu amigo Jesus, é seguir os passos do seu mestre. Se ele disse não faça, não faça. Se ele disse para você, siga adiante, mesmo que você tiver medo. Se ele disse para você seguir, vá em frente, porque ele está com você. Porque Jesus, ele não comete erros nos cuidados que ele tem para conosco. Eu disse que ele é um Deus cuidadoso. E ele cuida de tudo a respeito daqueles que são seus amigos. Ele põe em ordem os nossos interesses, ele põe em ordem os nossos pensamentos, ele põe em ordem as nossas prioridades, ele põe em ordem as nossas necessidades. Muitas vezes estamos perdidos, muitas vezes estamos afoitos com alguma decisão, com alguma coisa, mas se nós estivermos ao lado de Jesus, se ele estiver ao nosso lado, ele vai colocar as coisas nos lugares, ele vai colocar a paz no nosso coração, ele vai colocar prudência, ele vai colocar descanso, ele vai colocar tranquilidade para nós continuarmos caminhando. Nós sabemos que o que Jesus faz nas nossas vidas é transformar o mal em bem. Aquilo que nós pensamos que pode nos fazer mal. Se Jesus está ao nosso lado, lembra do caso de José? Quando os irmãos de José venderam José para os escravos, eles queriam se livrar de José. E lá na frente, quando tudo se transformou, o que José diz para os seus irmãos quando ele encontra? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus fez bem. Então, quando nós temos Jesus ao nosso lado, como nós temos um amigo como ele, não há mal que nós não possamos enfrentar. Não há inimigo que possa nos destruir. Não há situações que nós não possamos resolver, porque ele promete estar conosco. E sabe o que vai acontecer? Se você seguir a Jesus fielmente, no dia da ressurreição, você agradecerá a Deus porque fez a vontade de Jesus. E ao contrário, você não estará lá. Isso será terrível. Ou no dia da ressurreição para as bodas do Cordeiro, né? Para receber e estar com Jesus para sempre. Então muitas pessoas têm sofrido terríveis prejuízos
nas suas vidas por causa de amizades ou de influências, má influências de amizades ou de amigos. Isso não vai acontecer com Jesus, porque a amizade de Jesus, como sábio que ele é sempre uma amizade para edificar as nossas vidas. É uma amizade para proteger os nossos interesses. E eu diria para você que vale muito, é muito melhor estar um dia com Jesus do que 1000 dias na companhia de amigos terrenos, de amigos carnais. Amigos que às vezes te levam para um prazer, te levam para uma diversão, te levam para uma satisfação, mas está te afastando do amigo principal, que é Jesus. E eu também diria que talvez uma hora secreta de comunhão com Ele é muito melhor do que anos desfrutando riquezas, alegrias, palácios, prazeres deste mundo, porque a comunhão com Ele é muito maior. Então eu diria que nunca houve um amigo tão sábio como Jesus Cristo. Caminhando para o final já. Nós também apreciamos numa amizade alguém que seja experiente. Milhares de anos já se passaram desde que Jesus iniciou a sua obra neste mundo. E em todo este tempo, durante este período, Jesus teve muitos amigos. E é muito interessante pensar isso. Do mesmo momento que nos entristece admitir que milhões e milhões, infelizmente, recusaram a oferta de amizade dele e se perderam para sempre, outros tantos desfrutaram, aceitaram, conviveram com este grandioso, com este maravilhoso privilégio de ter a amizade do Senhor Jesus. E certamente esses foram salvos. Se você ler a história bíblica, Jesus teve amigos de todas as classes e de todas as posições. Que essa é uma questão que neste mundo também é invertido, né? O amigo, ele escolhe na sua estirpe, na sua classe social, no seu nível intelectual, na sua faixa financeira. Então os amigos estão sempre ali alinhados. Jesus não. A Bíblia diz que Jesus teve amigos, homens influentes. Jesus teve amigos que eram reis. Jesus teve amigos poderosos. Mas ele também teve amigos simples, amigos pobres. Ele tinha no ciclo de amizades dele reis, mas tinha pescadores, tinha pastores de ovelhas, tinham pessoas sem nenhum poder, sem nenhuma influência. E isso é que é maravilhoso. Alguns dos amigos de Jesus só conheceram ele quando estavam já adultos e alguns em idade avançada. Outros amigos de Jesus, e eu também considero um privilégio, conheceram Jesus na mais tenra idade. Alguns até na sua infância. Imagine, por exemplo, Samuel, quando ouviu Deus conversar com ele, quando ouviu Deus chamá-lo pelo seu nome. O rei Josias, Timóteo, que Paulo fala, José, que eu citei agora. Todos estes tiveram conhecimento, contato e desfrutaram de um relacionamento com ele na sua tenra idade. Isso também é maravilhoso. Jesus já teve amigos de todos os temperamentos possíveis. De um João que reclinava ao seu peito, e de um Pedro que sacava a sua espada, como nós falamos hoje pela manhã aqui na escola dominical. Jesus teve amigos desconhecidos, como os da igreja de Antioquia, que o Abreu pegou aqui um dia desses, como ele teve amigos conhecidos do mundo, como o apóstolo Paulo, que o mundo inteiro conheceu. Ambos foram amigos de Jesus e igualmente foram amigos de Jesus. Jesus teve amigos casados, e teve amigos solteiros. Jesus teve amigo que tinha filhos e que não tinha filhos. Jesus teve amigos saudáveis e amigos doentes. Jesus teve amigos que eram servos. E Jesus teve amigos que eram senhores. Ele teve amigos de todas, eu diria que de todas, né, no seu ministério terreno, de quase todas. Mas segundo a palavra de Deus, ele não voltará antes que a palavra seja conhecida no mundo todo. Então no mundo todo haverá conhecido de Jesus, provavelmente, todas as nações terão amigos, todos os povos e todas as línguas terão amigos, serão amigos de Jesus. Todos igualmente, independente de classe, de poder, de nível. Isto é maravilhoso pensar em um amigo assim. Um amigo que dá a sua atenção, um amigo que oferece o seu sacrifício, tanto para o poderoso quanto para o ignorante. Como eu disse, tanto para o rei quanto para o mendigo da rua. Esse é o amigo Jesus. No seu livro da vida, contém nomes de gregos, de romanos, de judeus, de gentios, de escravos, de livres, de egípcios, de brasileiros, de cosmopolenses.
no livro de amigos de Jesus a todos aqueles que realmente abraçaram a Ele e se entregaram a Ele de coração. E cada um desses amigos, ao se tornar amigos de Jesus, descobriram, e eu posso falar isso por mim, a sabedoria de Jesus é suficiente. Se você tiver Jesus como seu amigo e o Espírito Santo dele habitando na sua vida, você não carecerá da sabedoria de homem. Você não carecerá do conselho de homem, porque o Espírito de Deus guia as nossas vidas e Jesus cuida de todos os detalhes. E por último, mas não menos importante, Jesus é o amigo fiel. E nesse mundo, a parte mais triste das coisas boas desse mundo é que elas acabam, é que elas são limitadas e elas são inconstantes. As riquezas, por exemplo, acabam. A juventude passa. A beleza se vai, com os anos. A força e o vigor do corpo vai diminuindo. A mente e o intelecto se tornam limitados. Neste mundo tudo perece. Neste mundo tudo passa. Mas há uma exceção a essa regra. E essa exceção é justamente a amizade de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O Senhor Jesus é um amigo que jamais vai mudar. Não há nele inconstância alguma. Sabe aquele amigo que você considera amigo, mas que você liga para ele e ele não te atende? Você manda mensagem, ele não responde? Você precisa dele e ele não comparece? Jesus não é esse tipo de amigo. Jesus é o amigo presente, nas horas mais difíceis, nas maiores dificuldades, nas maiores lutas, ele estará lá. Ele estará sempre à disposição daqueles a quem ele ama. E a Bíblia diz que ele amou-os até o fim. Nós sabemos de maridos que abandonam suas esposas e vice-versa. Nós sabemos de filhos que esquecem dos seus pais. Nós sabemos de votos e promessas de fidelidade que frequentemente são quebrados. Mas Jesus Cristo jamais muda a sua relação com seus amigos. Jesus jamais se arrepende ou revoga as promessas que ele fez para os seus amigos. Quando ele faz morada no coração de um pecador, não há mais como haver separação. Não há mais como haver a Deus. É por isso que aqueles que têm a Cristo, eles desejam a eternidade. Porque estar com Cristo na eternidade será o ápice do nosso relacionamento. Mas enquanto nós estivermos aqui, não haverá separação. Ele, através do seu Espírito, estará nos sustentando, nos consolando, nos ajudando, nos enchendo. Mas nesse mundo é diferente. Este mundo, as amizades são limitadas por uma série de interesses. O mundo está cheio de partidas e despedidas. O tempo, por exemplo, e a morte separam muitos amigos. As famílias mais unidas acabam se separando por causa do tempo e principalmente da morte. Os filhos seguem o seu caminho, deixam a casa do pai, se casam, vão viver a sua própria vida. Mas Jesus prometeu, de maneira alguma, de maneira nenhuma, eu os deixarei. Eu jamais os abandonarei. Essa é a promessa do Senhor. Então, se Jesus for o seu amigo, ele vai aonde você for. Olha que promessa gloriosa, que confiança. Aonde eu estiver, Jesus vai estar comigo. Aonde eu precisar, ele vai estar à disposição. Não há lugar e não há nenhuma condição na terra que pode separar você de Jesus, o amigo da sua alma. Quando você passar pelo fogo da tribulação, quando você precisar se deitar na cama da enfermidade, ele permanecerá ao seu lado. E ele fará com que tudo, diz a sua palavra, coopere para o seu bem. Se você estiver num beco sem saída, se você estiver numa dificuldade, se você estiver numa enfermidade, se você estiver numa fraqueza, se Jesus estiver ao seu lado, ele fará com que isso contribua para o seu bem. Quando você caminhar pelo vale da sombra da morte, e é mais ou menos assim que acontece, à medida que os anos vão passando, à medida que os recursos vão acabando, os amigos de caminhada vão diminuindo. E vai chegar um momento em que nem os amigos e nem os parentes poderão te acompanhar. E este momento é o momento da morte. Mas Jesus estará lá. Se ele for o seu amigo, ali ele estará com você. Porque a sua promessa é, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então os relacionamentos humanos são assim, eles fracassam. Quantas despedidas, separações, decepções, quantos lutos você já viu, já assistiu,
ou já sofreu. Mas pense no privilégio de se tornar amigo de alguém que nunca falha, que jamais vai estar ausente e que jamais decepcionou alguém. Eu li um post essa semana que dizia assim: leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e me diga se você encontrar alguém que se decepcionou com Jesus. Esse é o amigo Jesus. Não é de Gênesis e Apocalipse, na história da humanidade, todos aqueles que se aproximaram de Cristo e aceitaram Ele na sua vida, para controlar a sua vida, viveram em paz, alegres, abençoados, no estado da sua alma. Mas eu quero concluir aqui dizendo que nós precisamos considerar se nós somos ou não somos amigos de Jesus. Se nós somos amigos de Jesus e se Ele é nosso amigo. Porque infelizmente há milhares e milhares de pessoas que acham que são amigos de Jesus, porque eles frequentam uma igreja, porque eles foram batizados, porque eles comungam, dos recursos da graça. Mas apesar de fazer tudo isso, se alguém não odeia os pecados pelos quais Jesus veio morrer, essa pessoa não é amigo de Jesus. Se alguém não ama o Jesus como Salvador que veio ao mundo para salvá-lo, e é isso que a gente tem dito aqui muitas vezes: como é que eu posso não amar aquele que morreu no meu lugar? Então eu não posso ser amigo de Jesus. Se você não se importa com as almas preciosas aos olhos de Jesus, é porque nós não somos amigos de Jesus, nós não estamos lutando a mesma causa. Se nós não nos deleitamos da sua palavra, na comunhão, na oração, é porque nós não temos uma relação estreita de amizade com Jesus. Se você recusar Jesus como seu amigo, e amigo de pecadores que Ele é, você não terá ninguém defendendo a sua causa na eternidade, ou pleiteando a sua causa nos céus. Não importa quanto dinheiro você possa ter, não importa quanto prestígio você tenha, sem a amizade de Jesus, qualquer ser humano é pobre, muito pobre. Por isso nós precisamos dele. E se você quiser Cristo, Ele está disposto a se tornar seu amigo. Esse é o mais maravilhoso. Ele está à disposição, de braços abertos. Ele está pronto a recebê-lo, Ele quer que você se torne povo seu. Mesmo que você se sinta indigno, mesmo que você se sinta incapaz, Ele quer escrever o seu nome no livro de amigos que Ele tem. O meu nome está lá, junto com o de Abraão, com o de Davi, com o de Moisés e tantos outros amigos que Jesus tem. E Ele quer que o seu nome esteja neste livro. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com